Graças e paz, irmãos e irmãs, paz de Jesus. Vamos ficar em pé um pouquinho? Isso. Abra sua Bíblia. 1 Reis. Tá bom. 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Pastor Evander está pedindo para avisar que tem culto lá embaixo com os nossos jovens, juvenis, adolescentes, né? Pré-adolescentes. Então, quem quiser pode ir para lá, né? Irmão Bimba, depois da ministração da palavra, você ministra para nós, você canta para nós. Amém? 1 Reis, capítulo de número 18. Diz assim, versículo 17. Vamos ler inicialmente do 17 até o 24. Diz assim, vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Amém? Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Amém. Versículo de número 37. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, no momento em que Elias orava, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, na valeta. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? E por último, irmãos, o versículo de número 45 e 46. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor sobre Elias. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Feche os seus olhos agora. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra. Sua palavra é poderosa para salvar as nossas almas, para transformar as nossas vidas, para alcançar o nosso coração. A sua palavra
não volta vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. Então, Deus, que o nosso coração nessa manhã esteja aberto para receber a sua palavra e que, ó Deus, a palavra que sair da minha boca, dos meus lábios, cumpra, Senhor Deus, os seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Hoje é uma manhã para a gente restaurar o altar do Senhor. Amém? Nós estamos, irmãos, vivendo assim dias muito difíceis, nós estamos vivendo dias muito perturbadores, não é? Nós, como sociedade, estamos passando por um teste. Nesse teste, o que a gente vê? A gente vê a ideologia de gênero sendo falada, sendo propagada na televisão, nas escolas, nas instituições, nos locais onde a gente trabalha, nas faculdades, né? Nós temos sido pressionados a respeito disso, né? Nós vemos uma tentativa de normatização da pedofilia, nós vemos a erotização grande das nossas crianças, nós vemos um apelo para a inclusão do grupo LGBT em vários locais, várias situações e outras coisas, como o pastor Evander ministrou para nós no domingo passado, falando também da violência, falando também da mudança de comportamento das pessoas. Então, queridos, em função disso, a gente percebe que nós, como igreja, precisamos tomar posições. É tempo de decidir, é tempo de tomar posições, né? Tempo da gente sair do muro, sair de cima do muro. Tempo da gente se definir no Senhor. Tiago vai falar um pouco a respeito disso, e ele diz que nós não podemos ser homens, mulheres de corações dobres, de ânimos dobres, né? No momento nós queremos muito uma coisa, e depois nós já não desejamos elas tanto assim. Então é preciso que nós, como povo do Senhor, assumamos a nossa fé, que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, a gente possa ter as razões da nossa fé, as certezas da nossa fé em Cristo. Nós estamos no mês de outubro e daqui a pouquinho a gente vai estar falando, né, daqui a umas 2 semanas, ou semana que vem, né, a gente vai estar falando aí, lembrando a Reforma Protestante, onde naqueles dias Lutero anunciava algumas coisas para nós, só Cristo, né? Só Cristo, só as Escrituras, só a palavra, só a graça de Deus, só a fé, de maneira que ele apontava para a gente alguns fundamentos, alguns pilares que a gente precisa seguir, caminhar, né? O povo de Israel, irmãos, ele, por muitas vezes, desde o tempo dos juízes, né, o coração daquele povo era inclinado a servir 2 senhores. Eles queriam muito o Senhor, mas não abriam mão também de servir aos outros deuses. A história de Israel é assim. Em Juízes a gente vê isso, a gente também percebe isso durante toda a caminhada do Antigo Testamento, e até o exílio da Babilônia, a gente vê esse povo com o seu coração muito dividido. Os profetas denunciaram isso. Falaram, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante, está longe de mim. Então a gente vê Israel querendo servir ao Senhor, querendo cumprir a vontade do Senhor, mas não abria mão dos deuses cananeus. Quando eles chegam lá na terra prometida, terra que o Senhor tinha falado com eles depois da travessia do deserto, né? Não sirva aos deuses dessa terra, porque em função disso é que eles estão sendo arrancados e retirados daqui. Mas serviram os deuses cananeus. Eles foram tentados e acolheram a tentação em seus corações e serviram lá a Baal, serviram lá a rainha do céu, a Astarote, a Será e muitos outros deuses, eles serviram.
influenciados pelos povos que estavam ao redor, influenciados pelos estrangeiros que entraram, começaram a fazer parte do povo de Deus, influenciados muito também na época de Salomão, quando Salomão ele faz aliança e se casa com muitas mulheres que vieram de uma cultura diferente, de uma nação diferente, e ele é tolerante em praticar a religião, os cultos dessas mulheres, e aí é uma mistura muito grande em Israel que vai atrapalhar por demais a caminhada do seu povo. E Elias, e nesse momento aqui desse texto que nós lemos, Elias está confrontando toda essa idolatria presente, Elias está confrontando essa religiosidade aparente, Elias está confrontando aquele povo e chamando aquele povo de volta para o Senhor. Ele sabe que nesse confronto Elias entra numa grande guerra, porque ele fica só. Os demais profetas do Senhor foram mortos por Jezabel, e ele agora tem que lutar contra 450 profetas de Baal, e mais 400 outros profetas que seguiam a Assaré, e todos eles direcionados, todos eles conduzidos por Jezabel. Era uma guerra grande. Qual é o propósito de Elias nisso? Elias quer restaurar a verdadeira fé desse povo. Elias quer fazer com que o nome do Senhor seja proclamado e exaltado. E Elias, ele coopera com o Senhor para que esse povo reconheça o Senhor que nós servimos, Senhor nosso Deus, como o único Senhor, né, como o Deus que não pode se comparar a outros deuses, né, as imagens de escultura. E aí, irmãos, dentro desse contexto, eu queria falar sobre a restauração da nossa vida em Deus. A restauração do nosso altar. E quais são, queridos, quais são as áreas da nossa vida que precisam ser restauradas e que precisam ser hoje edificadas, fortalecidas no Senhor nosso Deus. A primeira pergunta que eu faço é: a quem nós temos seguido? A quem nós temos seguido? A quem eu tenho seguido? A quem você tem seguido? E isso trata de fidelidade. Como essa palavra ela é forte, não é? Fidelidade. Como essa palavra ela tem força, fidelidade. Como essa palavra ela é necessária para nós. Fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus é uma questão de decisão nossa. Eu quero, eu preciso, eu desejo ser fiel a Deus. Ser fiel, irmãos, é seguir. Ser fiel é honrar. Ser fiel é estar perto. Ser fiel é cumprir. Ser fiel é andar na verdade. A gente poderia elencar algumas coisas. Mas sermos fiéis a esse Deus. Deus quer restaurar nessa manhã o nosso altar e o altar da nossa fidelidade a Ele. Quando a gente lê aqui o versículo de número 21, esse versículo chama a nossa atenção. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa expressão cochear não é muito comum nos nossos dias, mas é oscilar, tender. É como se nós estivéssemos colocados em uma balança. Até quando nós estaremos pendendo para um lado ou para o outro, inclinado para um lado ou para o outro? Até quando agireis assim entre dois pensamentos, entre duas atitudes? Se o Senhor é Deus, seguir a Deus, sejam fiéis ao Senhor. Mas se Baal, vocês acham que Baal é Deus, então sigam a Baal. Naquele dia o povo não respondeu nada.
O povo assim, estou esperando para ver o que vai dar. Estou esperando para ver quem eu vou seguir. Isso nos lembra que, alguns anos atrás, Josué tinha feito essa mesma pergunta ao povo. Josué está chegando no final da vida dele. Ele lutou durante todo aquele tempo com o povo que saiu da escravidão do Egito, né? E ele distribui as terras, ele é aquele que toma posse, distribui a terra aos povos, mas o povo se corrompe, ele entende isso. No final ele reúne todo mundo, faz uma aliança, e ele diz assim: escolham hoje a quem vocês querem servir, se vocês querem servir aos deuses que estavam lá atrás no Egito, os deuses dos cananeus, ou se vocês querem servir ao Senhor. Naquele dia o povo disse assim: não, nós queremos servir ao Senhor. E lá foi feito um altar em memória, em lembrança disso. E se a gente ir mais um pouco à frente, a gente vai ver Jesus. Jesus lá em Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou serviremos a um e desagradaremos ao outro, né? Nós vamos agir dessa forma. Então Deus nos chama, irmãos e irmãs, à fidelidade. Deus nos chama a restaurarmos o altar da fidelidade. No domingo passado, o pastor Evander usou o texto lá de Timóteo, que diz, uma das últimas palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse guardei a fé, em outras traduções, também pode ser, e até mesmo em outro sentido, pode ser entendido, compreendido também como me manti fiel. Eu me manti fiel. Combati o bom combate, completei a carreira e me manti fiel ao Senhor. E Deus tem promessas para aqueles que lhe são fiéis, porque Ele nos diz: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. De maneira, irmãos, que fidelidade é algo muito necessário para a gente hoje. Deus nos deseja restaurar a fidelidade. Deus deseja que o nosso coração seja realmente dele, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para contemplar aqueles cujo coração são totalmente dele, totalmente do Senhor. E aí a gente precisa ser fiel a Ele, a Deus, porque Ele tem sido fiel para conosco, ainda que em algumas vezes nós somos infiéis, Ele permanece fiel. A gente precisa com o nosso coração demonstrar essa fidelidade ao Senhor, né? Expressar isso com a nossa vida, fidelidade à sua palavra. Mas se eu sou fiel a Deus, eu também o serei em outras áreas da minha vida. Se eu sou fiel em algumas áreas da minha vida, nas áreas da minha vida, nas áreas que me cercam, eu também serei fiel ao Senhor. Então, fidelidade é próprio do desejo do meu coração, da minha vida, meu querer, trata do meu caráter, né? Então, eu sou fiel a Deus, mas sou fiel também no meu casamento, na minha relação conjugal. Eu sou fiel a Deus, mas eu também sou fiel nos negócios. Eu sou fiel a Deus, mas também sou fiel nos meus compromissos. Eu sou fiel a Deus, mas também sou fiel ao meu líder, sou leal, sou fiel aos meus amigos, eu sou fiel nos meus posicionamentos. A fidelidade precisa então cercar a nossa vida, e em não negar ao Senhor. E aí hoje Deus toca nessa área da nossa vida que é a fidelidade. Lá em, se eu não me engano, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 4, o que se requer de cada um de nós, o que se pede de cada um de nós, que somos despenseiros do Senhor, é a fidelidade. O que se requer de nós é que nós sejamos fiéis ao Senhor. Então, querido, eu não sei como que está o seu coração hoje, a sua vida hoje, mas isso cabe para você. Até quando oscilará entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se Ele é o teu Deus, então sirva-o com fidelidade. Ande na presença dEle, e isso com todo o seu coração, com toda a sua vida.
É preciso restaurar, irmãos, o nosso olhar, o nosso foco. Naqueles dias, os profetas de Baal clamaram a Baal. Esperaram uma resposta de Baal. Se feriram, se cortaram, esperando que Baal respondesse. A quem nós temos clamado? A quem nós temos clamado? De quem nós temos esperado resposta? De quem temos esperado resposta? A quem temos nos achegado? Porque Baal não ouve clamor, irmãos. Baal não ouve o clamor. Baal não tem resposta. Baal não responde. Baal não é Deus. Baal não acolhe. Baal não se pronuncia. Você sabe qual o significado da palavra Baal? Baal significa Senhor. Baal significa marido. Baal significa Lorde, né? Senhor, nobre, príncipe. Baal é aquele que exerce governo. E o pastor Evander falou aqui que às vezes nós nos deixamos governar não pelo Senhor, mas por Baal. Sabe que existe algum Baal na nossa vida? Não o Baal ídolo, o Baal imagem, o Baal poste ídolo, feito de gesso, de madeira, de algum outro metal, né? Mas quem é teu Senhor? Quem é teu Senhor? Quem é verdadeiramente Senhor da sua vida e do seu coração? A quem você tem clamado? De quem você tem esperado resposta? Porque quando a gente olha por um outro ângulo, irmãos, há muitos ídolos, há muitos Baais, Baalins, né? No plural de Baal, Baalins, há muitos Baalins assumindo o governo e controle da nossa vida. Só que não temos mais condição de viver assim. Hoje a sociedade, o tempo, o Senhor, as circunstâncias nos chamam a tomar um posicionamento diante de Deus, diferente talvez do que até aqui nós tenhamos vivido. Porque eu não posso mais deixar com que Mamon governe a minha vida. Eu não posso deixar mais que o dinheiro governe a minha vida. Eu não posso deixar mais que o sexo governe a minha vida. Porque alguns não conseguem viver sem sexo. Alguns não conseguem viver sem o prazer do sexo. E o sexo governa. O sexo é um ídolo, é um Baal sobre a nossa sociedade que direciona a vida de muita gente. E por causa disso, muitos têm deixado de servir totalmente ao Senhor como o Senhor deseja e quer. E aí a gente pode elencar um monte de outros Baals, como a beleza, a vaidade, o meu orgulho, o meu próprio eu, e por aí vai. Mas essas coisas, o sexo não vai responder às suas inquietações. O dinheiro não vai responder às suas inquietações. Baal não responde, Baal não é Deus, Baal não supre necessidade, Baal não transforma a vida da gente, Baal não preenche o vazio do nosso coração. Mas o Senhor quer que a gente restaure a nossa direção hoje, porque o povo conhecia o Senhor. E o povo queria Baal. E no momento, em vez deles clamarem ao Senhor, eles vão clamar a Baal. Deus quer restaurar, irmãos, a nossa direção. Deus quer restaurar o nosso foco, né? O foco da nossa vida, a direção da nossa vida. Quem eu sirvo? Quem é prioridade na minha vida? A quem eu sigo? Deus quer restaurar o nosso olhar e a nossa fé nesse sentido. Paulo vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Mas se você clama ao Senhor, o Senhor te ouve. Se você busca a resposta no Senhor, o Senhor te responde. Se você se inclina para o Senhor, Ele tem algo para você, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 40. Vamos ler alguns versículos aqui em Salmos. Salmo de número 40,
apenas o versículo de número 1. Salmo de número 40, apenas o versículo de número 1. Alguém pode ler para nós? Alguém pode se colocar em pé aí e ler com voz forte, né? Um homem ou uma mulher. Salmo de número 40, versículo 1. Amém. Esperei pelo Senhor. Glória a Deus. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém. Salmo de número 120. O 120. Também o versículo 1. Quem começou a ler aí e parou porque uma outra pessoa ao mesmo tempo também leu. Pode ler para a gente agora? Salmo de número 120. É o versículo de número 1. Amém. Leia também para a gente, irmã Cida, o Salmo de número 121, o versículo 1 e 2. Amém, glória a Deus. Então, querido, quem te responde é o Senhor, quem ouve a tua oração é o clamor, é o Senhor, quem se inclina para você é o Senhor teu Deus. Em Baal não tem resposta, no ídolo não há resposta, no ídolo não há socorro. Mas na orientação do apóstolo Paulo, olhai para o alto, olhai para cima, olhai para o Senhor, olhai de onde vem o teu socorro, olhai para as coisas que são do céu, não para aquelas que são da terra. Não coloque a tua esperança nas coisas dessa terra, mas a sua esperança precisa estar verdadeiramente no Senhor. Se você colocar no Senhor, você não será frustrado. No Senhor a gente não se decepciona. No Senhor a gente encontra fidelidade, graça. Então volta o teu coração para o Senhor. Quando Elias começou a restaurar o altar do Senhor, como ele começou a preparar o altar do Senhor, ele disse assim: olha, chegai-vos a mim. E quando ele ora ao Senhor, na sua breve oração para cair fogo do céu, ele disse assim: para que esse povo volte para o Senhor. Então, eu entendo, irmãos, que é uma necessidade da gente voltar para o Senhor, porque no Senhor há esperança para nós. Aleluia! No Senhor há socorro para nós. No Senhor há vitória para nós, coisa que Baal não pode fazer. Mas muitas vezes, irmão, nosso coração se inclina a essa vida, a esse tempo, a esse mundo. Então eu preciso restaurar a minha fidelidade a Deus, o altar da fidelidade. Eu preciso restaurar o altar da minha fé, do meu foco, da minha direção para o Senhor. E eu preciso restaurar, por último, irmãos, né? Eu preciso restaurar o altar do meu coração. Preciso restaurar o altar do meu coração. Pergunta para o seu irmão aí do seu lado, fala para ele assim: olha, como está o teu coração? Pergunta para ele, como está o teu coração? Como está o teu coração? Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Isso é forte, não é? Era lá em cima no Monte Carmelo que os profetas de Baal subiam para oferecer os seus sacrifícios. Mas havia um altar do Senhor lá. Mas o altar do Senhor lá estava esquecido. Chegado o tempo da gente restaurar o altar do nosso coração diante do Senhor. Elias diz que ele se achegou para restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. O altar em ruínas, o altar quebrado, aponta para a vida espiritual daquele povo. Aponta para o relacionamento deles com Deus. Aponta para uma espiritualidade vazia, sem sentido. O altar do Senhor estava lá quebrado. Quando Josias, que foi rei em Israel, em Judá e Jerusalém, melhor, ele faz uma reforma
porque Deus tocou, né? Josias é um homem que vai ver uma reforma muito grande, uma reforma da espiritualidade muito grande. Eles encontram, tem alguém que, revirando o templo, encontra a lei do Senhor, a palavra do Senhor que estava lá esquecida. Deus quer restaurar o nosso coração hoje. Achegai-vos ao Senhor. Tiago diz, achegai-vos ao Senhor, que o Senhor se chegará a nós. Que o Senhor se aproximará de nós. Vamos restaurar o altar. E o altar, irmãos, o altar, ele aponta para algumas coisas. O altar fala de sacrifício, não é? O altar é o lugar de sacrifício. O altar é o lugar da oferta. Qual foi a última vez, irmão, irmã, que você renunciou a algo na sua vida pelo Senhor? Qual foi a última vez que nós todos os dias, nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Qual foi a última vez que você fez uma escolha? Eu vou fazer uma escolha pelo Senhor. Eu vou fazer uma escolha para restaurar o meu altar diante do Senhor. Qual foi a última vez que você caminhou nessa direção de restaurar o teu relacionamento, a tua espiritualidade com Deus? Porque o altar fala de sacrifício, então ele toca na questão da entrega, toca na questão da renúncia, da vida diante de Deus. Qual foi? Você lembra? Você tem isso claro para você? Pastor, todos os dias eu tomo decisões, eu faço escolhas em direção ao Senhor, sou conduzido, sou guiado pela sua palavra. Glória a Deus, irmão. Continua nessa tua força, em nome de Jesus. O altar, irmãos, ele aponta, ele fala de fogo. O altar fala de fogo, né? Elias ora a Deus para que aquele altar fosse consumido pelo fogo. Quando eu restauro o meu altar diante do Senhor, o fogo do Espírito vem. Como está o altar do teu coração? Está apagado? Recentemente, pastor Guto ministrou uma palavra, né, lá se eu não me engano, em Levítico, que foi estudo da célula, em que dizer que a gente precisa manter o nosso altar aceso, que não pode faltar lenha, que não pode faltar fogo sobre o nosso altar. E quando o altar do Senhor é restaurado, há fogo de Deus, a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Nós precisamos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós não podemos ser homens e mulheres frios na nossa fé, e nem mesmo como diz o autor lá, João, em Apocalipse, né? Palavra do próprio Jesus, a gente não pode ser morno na presença desse Deus, mas antes fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Sabe uma coisa que é muito necessário para a igreja desse tempo, irmãos? É paixão. Paixão, é ardor, é fogo do Espírito do Senhor em nós, na nossa vida. Sabe, é um desejo pela presença de Deus. É um desejo por ir além de uma prática rotineira na igreja. É algo maior, irmãos. Deus nos chama para um relacionamento vivo com Ele. Deus nos chama para um relacionamento frutífero com Ele. E aí, se o altar do meu coração estiver em ruínas, eu não consigo viver isso. Se o altar do meu coração estiver quebrado, não consigo experimentar isso. Mas Deus hoje nos chama a restaurar o nosso altar, o altar do nosso coração diante da presença dEle. Porque o altar fala de consagração também. Não apenas de fogo, de paixão, de renúncia, mas de consagração também. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: rogo a vocês, irmãos e irmãs, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem tem paixão no coração, se o coração queima, se o coração arde, anda em fidelidade, anda em santidade, anda de maneira frutífera, anda exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Ele reproduz na sua própria vida o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Aleluia! Irmãos e irmãs, aleluia, quando a glória de Deus se manifestar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, uma explosão vai acontecer aqui.
Algo sobrenatural de Deus vai acontecer neste lugar. Quanto mais eu reproduzir na minha vida o caráter de Cristo, a paixão pelo Senhor, mais da glória de Deus virá. E mais as pessoas serão atraídas pela glória de Deus sobre esta igreja, sobre mim, sobre você. É um tempo de restauração. O Senhor nos chama para ter esse coração restaurado diante de Deus. A nossa irmã estava falando, a irmã Lucimar, né, do susto dessa semana. O coração dói, o sangue não está passando pelo coração, porque às vezes estão entupidas, há uma ansiedade muito grande, né? Vem um monte de pensamentos nessa hora, né? O coração está fraco, e aí, irmãos, muitas vezes espiritualmente está acontecendo isso. Nosso coração, para ele ser restaurado pelo Senhor, precisa ser um coração sem dor. Um coração sem dor, uma vida curada, uma vida restaurada. Se no coração há dor, há mágoas, se no coração há feridas, se no coração há ressentimento, Deus quer restaurar o coração, sarar o coração pelo bálsamo do Espírito Santo, né? O coração onde o sangue flui, né, livremente, onde o sangue do Cordeiro flui livremente. Olha o coração restaurado, olha o altar da vida espiritual restaurado diante do Senhor. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro flui sobre nós. Um coração forte na presença de Deus, com o altar restaurado, né? Deus quer levantar um povo, irmãos, cujo coração é totalmente dele. Então abra ainda mais o seu coração na presença do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, né? Não tem coisa para falar, mas não quero me alongar mais, né? Mas olha só, nessa peleja aqui tremenda, a irmã Bimba pode subir aqui. Nessa peleja tremenda que Elias, o profeta, confrontou e travou com os profetas de Baal. Olha só, irmãos, nós sozinhos, com Deus, irmãos, somos mais que uma multidão, amém? Elias não olhou os 450 profetas de Baal e mais os outros que estavam lá, não. Elias ali diante do Senhor, ele era mais que uma multidão, porque o Senhor era com ele. Baal caiu, amém, irmãos e irmãs? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, Baal caiu. Baal vai cair hoje em nome de Jesus. Tudo que nos desvia do propósito maior da nossa vida vai cair hoje em nome de Jesus. Tudo que é barreira, tudo que ocupa o nosso coração, que não é propósito do Senhor, que não é querer do Senhor para nós, vai cair em nome de Jesus. Porque Baal não é Senhor da vida, Jesus é o Senhor da vida e da igreja, amém? Baal não é Senhor dos frutos, ele pode ser Senhor da fertilidade para aquele povo lá, mas para nós, Senhor dos frutos, quem dá os frutos, quem concede os frutos, é o Espírito Santo de Deus, aleluia! Baal não é Senhor da chuva, quem dá a chuva é o Senhor. Elias orou 3 anos e meio, não chove. Clamaram a Baal, que era o Deus da chuva, não tem chuva. Elias ora para que chova e vem chuva sobre o povo de Deus. Quando Baal cai, quando Baal é destituído, Deus manda chuva sobre o seu povo. Chuva de restituição, aleluia. Chuva como sinal da manifestação da glória do senhorio do Senhor. Chuva como provisão de Deus sobre a igreja. Chuva. Joel diz que nos últimos dias Deus iria restituir o seu povo. Aleluia, ele iria trazer a chuva em tempo e fora de tempo, e essa chuva ia trazer o trigo, ia trazer o óleo, ia trazer o vinho. A chuva de Deus, quando ela vem, a manifestação da presença de Deus, quando ela vem, ela tem a provisão, aleluia, ela tem a alegria e o poder do Espírito Santo, aleluia, ela tem o senhorio do Senhor, glória a Deus, ela tem a cura. Glória a Deus, restaura o teu altar hoje. Restaura o teu altar de fidelidade hoje. Restaura o teu altar, o teu foco, a tua fé para o Senhor. Restaura o altar do teu coração hoje. Diga, Senhor, eu quero o meu coração restaurado na tua presença.
E Deus vai realizar isso em nome de Jesus. Querido, se você quer me unir aqui no altar do Senhor enquanto a Bimba canta, para a gente fazer uma oração, né? O pastor Evandro vai fazer uma oração, e Baal vai cair da nossa vida, da nossa família, dessa cidade, em nome do Senhor, e o Senhor prevalecerá. Se você quer restaurar o teu coração, a tua vida diante do Senhor, então vem, vamos terminar o culto aqui no altar do Senhor Jesus. Amém?